O texto de Colossenses, capítulo 2, verso 16, ensina que o sábado foi anulado. Como entender esse trecho da Bíblia? No estudo de hoje, nós vamos analisar o contexto dessa passagem e nós vamos compreender o que realmente ela significa. É agora, Escola Bíblica. Com você, estamos começando mais uma semana e mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Nesta temporada que estamos estudando a revista Esperança na Mira da Verdade. Estamos analisando textos bíblicos que são questionáveis para alguns, tentando afirmar, tentando quebrar alguns conceitos bíblicos. Textos que às vezes a gente tem dificuldade de entender realmente. São as perguntas, os textos que mais foram questionados, assim, mais perguntados, né? Não sei se posso usar essa expressão, durante esses 15 anos do programa Na Mira da Verdade. Esses textos estão sistematizados dentro de assuntos, morte, lei, e agora o sábado. E nós estamos estudando esses textos aqui nessa temporada, através da nossa revista Esperança na Mira da Verdade, que você pode pedir agora. Isso mesmo. Aí você vai ter explicações, você pega aí junto com a sua Bíblia, você anota, você pesquisa e eu tenho certeza que será uma grande bênção para a sua vida. Como é que você faz? Para ter essa revista sem nenhum custo aí na sua casa, é só você ligar para a gente agora. Nossa equipe está pronta para te atender, tá? Até 11 da noite. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem por nosso WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. É só você escrever, eu quero. Você vai receber um link, se você quiser o atendimento, você continua ali, né? Porque o nosso atendente vai fazer contato daí com você. Combinado? Aí ele vai te ajudar a preencher esse cadastro, que é muito simples. Então peça agora a revista Esperança na Mira da Verdade. Hoje nós vamos começar a nossa lição número 5. Semana passada a gente falou sobre textos difíceis sobre o sábado e hoje, amanhã, a gente vai estudar um texto que é muito, né, usado para dizer que o sábado foi abolido dentro do contexto bíblico, que é o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 16. A gente já vai analisar esse texto dentro do seu contexto. Então, hoje e amanhã, a gente vai entender esse texto, e não só entender o texto, mas buscar de novo aquelas regrinhas de interpretação que são extremamente importantes para a gente entender. E que são simples, são fáceis, é ler o texto e ler o seu contexto. Porque aí a gente vai ter uma noção clara do que o autor bíblico foi inspirado para escrever. Tá bom? Nós vamos orar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque a garganta está dando uma arranhadinha. Toma a sua aguinha aí, ou seu chazinho, e vamos comigo, pegue sua Bíblia. E vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos iniciando mais uma semana de estudos. Estamos iniciando mais uma semana para compreender verdades da palavra, para a gente viver conforme aquilo que o Senhor deseja, porque isso sempre é o melhor para a gente. Para a gente ter uma vida revelando o teu amor e a tua graça. Nos ajude agora. Que a gente esteja aberto, mesmo que às vezes a gente tenha um pensamento diferente, contrário, que a gente esteja aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Que essa bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sempre na segunda-feira eu gosto de fazer aquela perguntinha, né? Você conseguiu aí no final de semana ir à igreja? Você conseguiu estar numa comunidade junto com a sua família?
e eu faço sempre o convite para você ir à Igreja Adventista mais perto da sua casa. Então, você será bem-vindo, chega lá e diga: Pastor Gilmar, do programa Escola Bíblica, me convidou para vir aqui. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande experiência. Se você tem dificuldade de entender, né, você pode procurar, você vai receber uma visita, você vai ter alguém para estudar a Bíblia à medida que você deseja aí compreender e crescer mais no conhecimento da palavra. Tá bom? Entra no site, ó, tá aparecendo aí, encontreumaigreja.com.br, tá bom? Vai ser um privilégio receber você, tá? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 16, e, como está lá na nossa lição, e a abolição do sábado. A gente vai ler o texto, começando com ele. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. A pergunta que a gente vai trabalhar hoje, baseado nesse texto de Colossenses 2, 16 e 17, é: por que não devemos usar esse texto bíblico para invalidar a guarda do sábado? Ou esse texto está falando sobre o sábado não é mais válido? Seria esse o objetivo de Paulo ao escrever? E eu quero, diante desse cenário, colocar para você aquela regra de interpretação que é extremamente importante. Vamos lá, vamos relembrar qual é o contexto desse texto. Vamos relembrar qual é a estrutura literária usada por Paulo aqui, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Paulo está escrevendo uma carta à comunidade cristã na cidade de Colossos. E Paulo, sempre nas suas cartas, ele vai dar conselhos, ele vai animar a igreja, ele vai também escrever sobre problemas que aquelas comunidades passavam. Isso está em todas as cartas. Eu já falei algumas vezes no programa. E boa parte das cartas, os problemas estão ligados a relacionamentos que havia entre a comunidade, problemas, dificuldades de relacionamento, e também a problemas doutrinários que a gente encontra nessa igreja que estava surgindo, essa igreja que estava crescendo. É bem provável que essa igreja tenha sido fundada por Epáfras, enquanto Paulo pregava em Éfeso. E Epáfras traz notícias dizendo para Paulo que essa igreja passava por problemas. E a gente vai ler o contexto imediato do texto, que é o que está dizendo no capítulo inteiro, para a gente entender isso. E um desses problemas que a igreja estava passando é porque muitos estavam trazendo falsas doutrinas, falsas ideias e interpretações equivocadas a respeito da crença. É bom a gente lembrar o que eu falei na semana passada, para a gente trabalhar um pouquinho mais esse contexto aqui, histórico agora. A gente tem uma igreja que ressurge, ou que surge a partir de muitos judeus que haviam se convertido e também daqueles que não eram judeus, os gentios, né, aqueles que estavam fora, que haviam se convertido. E os judeus traziam uma bagagem de crença e esses gentios traziam uma bagagem de crença. E muitos desses judeus, dentro da sua estrutura de vida, dentro daquilo que eles praticavam da religiosidade, achavam que muitos desses costumes, dessas práticas, desses rituais ainda deveria ser preservado. E exigiam que aqueles que não eram judeus, que se convertiam agora para a igreja cristã, deveriam ter essa prática. Quando a gente analisa, por exemplo, o livro de Gálatas, a gente tem isso. Quando a gente vai para o livro de Atos, há uma discussão no Concílio de Jerusalém se aqueles que se convertiam, por exemplo, deveriam ser circuncidados. Então, entende como é um processo de surgimento e isso está dentro do contexto? Vamos analisar. Vamos lá.
Vamos conversar um pouquinho. Colossenses 2, 16 e 17 exige uma análise cuidadosa do contexto, portanto, histórico, teológico e literário da carta de Paulo aos Colossenses, tá? Para a gente gravar aqui o que eu acabei de dizer. Vamos, por exemplo, ao verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Deu para entender o que eu acabei de dizer e está confirmado aqui dentro do contexto? Então, quando você vai ler, você não começa exatamente lá no verso 16 e no verso 17. Você poderia começar em todo o contexto da carta, e a gente vai ver que tem uma ligação, porque a centralidade do livro de Colossenses é que Cristo é aquele que fez todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. Por intermédio dele, ele estava na criação, e é aquele que também revelou definitivamente a salvação que nós temos em Jesus, no Senhor, o plano da salvação melhor. E ele, Jesus, é a confirmação desse plano. Ele vem, ele confirma a profecia. Todos os rituais, como eu tenho mencionado, apontam para ele, Jesus, que um dia veio, morreu e ressuscitou. Então, Paulo está colocando Cristo como o centro de todas as coisas, tanto da criação quanto da salvação. Agora, eles estavam passando por problemas e dificuldades, e aí Paulo vai alertar. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, com ideias pré-concebidas, conforme a tradição do quê? De homens. Dá para entender? Consegue entender que essa igreja surgia e trazia, e estava sendo trazido para essa igreja filosofias que estavam baseadas em tradições de homens? Olha o verso 9, verso 10. Porquanto nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Viu? Tudo isso estava sendo ensinado conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque Cristo é o centro de tudo. E aqui dá para a gente parar e fazer uma breve reflexão. O que eu creio está baseado segundo Cristo e a sua palavra ou segundo a tradição, conforme os rudimentos do mundo, conforme as filosofias vãs e sutis? Você acredita em tudo que falam? Você acredita em todo o processo de interpretação pessoal, sutil da palavra de Deus? Ou você acredita naquilo que a Bíblia diz? É isso que está acontecendo. Vocês estão centralizados em Cristo? Ou vocês estão sendo direcionados para as coisas que estão sendo apresentadas pelas vãs filosofias? Esse era o problema dessa igreja. Nele também fosse circuncidados, nele Cristo, não por intermédio de mãos, mas pelo despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O Senhor traz aqui mais uma vez, o Senhor inspira o autor bíblico, né, Paulo, para escrever mais uma vez o tema da circuncisão, conforme eu mencionei, que foi um tema discutível, se aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo precisavam, como tradição daqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, se os gentios precisavam ser circuncidados. E Paulo vai dizer assim, Cristo é o centro, ele fez, porque a circuncisão era um sinal no Antigo Testamento daquele povo que era chamado para a pregação. E vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos.
Então não é o que você vai fazer, não é a prática dessas tradições humanas, mas é aquilo que Cristo fez, mesmo para aquele que não fazia parte da comunidade judaica, que não passava pela circuncisão. Tendo cancelado, verso 14 e 15, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, o escrito de dívida, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que escrito de dívida é esse? Muitos fazem uma interpretação equivocada, dizendo que esses são os mandamentos do Senhor, que agora ele cancelou, ele anulou. O texto diz, né, tendo cancelado esse escrito de dívida. A gente pode ter aqui essa interpretação que está totalmente fora do contexto. Por que está fora do contexto? Porque quando a gente fala de lei moral, de lei universal, nós estamos falando de princípios para sempre. E aí, o sábado está dentro desse princípio. Porque o sábado está dentro dessa lei moral. Outros fazem uma interpretação dizendo que esse escrito de dívidas, e essa é uma possível interpretação, esse escrito de dívida seria as leis cerimoniais que a gente tem no Antigo Testamento. As festas, as leis que apontavam para Jesus Cristo. Agora, é possível que seja essa interpretação, mas eu gosto da interpretação de que esse escrito de dívida era a condenação que eu tenho pelos meus pecados e que de alguma forma me comprometiam e eu era acusado por essas dívidas, por esses pecados que eu tenho. E eu era acusado por isso. E o Senhor os cancelou. Na cruz, isso deixou de existir. Então, nós temos aqui duas possíveis interpretações. As leis de cerimônia que apontavam para Jesus Cristo foram canceladas. Foram anuladas. Por quê? Porque eu não preciso mais ter esta ação de um ritual, porque se eu preservo a ritualidade, eu estou cancelando o Messias que haveria de vir. Entende? Porque todos aqueles rituais apontavam para o Messias. E como o Messias veio, aqueles rituais acabaram. Então é possível uma interpretação dessa forma, que são os ritos que a gente tem no Antigo Testamento que apontavam para o Senhor. Ou a dívida que eu tenho de pecado e que eu sou acusado por ela, que o Senhor Jesus Cristo apontou na cruz, cancelou na cruz. Mas em nenhum momento a gente tem um cancelamento daquilo que preserva e que me cerca e que me protege ou que pavimenta meu caminho para a vida, que é a lei moral, inclusive o sábado. Vamos para a sequência. Diante desse contexto, a gente chega no verso 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue. Diante de tudo isso, ninguém julgue vocês por bebida, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Se ele está falando dentro de um contexto de ritualismo que a gente tem, das festas, esse texto está se referindo a esses rituais. E por que ele está citando comida, bebida aqui? Deixa eu dizer para você, isso não tem a ver com comida e bebida no sentido de alimento, né, específico, mas tem a ver com as ofertas de comidas, as ofertas de manjares que estavam dentro desse ritualismo. Entende? Fica claro isso para você? Se você for lá para o livro de Levíticos, se você for para o livro de Números, você vai perceber que haviam ofertas de animais que deveriam ser sacrificados, mas também havia ofertas de comidas, as ofertas de manjares.
E o Senhor Jesus Cristo, ao completar a sua missão e morrer na cruz, faz com que todos esses rituais sejam cancelados. Faz sentido para você quando você analisa o contexto? Então ele não está falando primeiro de comida, de alimento aqui. E aqui, na sequência, a gente tem o mesmo sentido. Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E os sábados aqui pode se referir tanto às festas, que eram chamadas de sábados, como o sábado semanal. Pode se referir ao sábado semanal. Mas em que sentido? São dois sentidos aqui. Primeiro, a forma como eles estavam vivendo aquele dia, a forma como eles queriam que aquele dia trouxesse para eles aceitação. Eu falei na semana passada, em nenhum momento no texto bíblico a gente tem discussão sobre o dia de sábado, mas a gente sempre tem um questionamento sobre como eles estavam guardando o sábado. E é provável que eles estavam querendo que o sábado continuasse a ter o mesmo significado ritualístico de que eu preciso conquistar e aceitar o Senhor Jesus Cristo com as várias emendas, as várias leis que foram acrescentadas ao mandamento do sábado. Então eles podiam estar vivendo o sábado de forma inadequada e eles também poderiam, através da guarda do sábado, se estamos falando do sábado semanal, eles também poderiam estar querendo impressionar aqueles que estavam trazendo essas filosofias equivocadas. Se eu vou analisar o sábado cerimonial, as festas, eu tenho cancelamento. Se eu vou analisar o sábado semanal, é a forma como eu estou vivendo e o objetivo que eu tenho. Dá para entender? Fica claro isso para você? E não de não observar o sábado conforme está na palavra de Deus. Amanhã nós vamos analisar a sequência desse texto, a sombra das coisas que haveriam de vir. Agora vamos lá, vamos fechar aqui o nosso raciocínio com alguns textos. Paulo está falando sobre comer e beber, sobre as festas cerimoniais e do sábado, num contexto no qual as doutrinas erradas ou heresias eram ensinadas. A forma e não a anulação do dia. Por isso, Paulo não está dizendo que o mandamento do sábado foi anulado, mas ele está advertindo contra as práticas realizadas no sábado que estavam ofuscando aquele que é o centro, que é Cristo. Entende? Eu preciso ou eu quero conquistar, quero ter aceitação. Não há um consenso quanto ao tipo de heresia que estava se filtrando na igreja de Colosso. Porém, os relatos mostram que algo preocupante ou até mesmo perigoso estava acontecendo. Vamos lá. Cerimonialismo, a circuncisão e outros ritos judaicos, conforme o verso 11. Né? Está aqui, nele também fossem circuncidados não por intermédio de mãos, mas pelo despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A adoração de anjos, heresias. A lista de heresias, do verso 18. Adoração a anjos, uma idolatria terrível, que contraria os 2 primeiros mandamentos do Decálogo, em Êxodo capítulo 20, versos 1 a 6. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E também o que está em Colossenses 2,18, visões que poderiam estar ligadas a algum tipo de conhecimento secreto fora do que a Bíblia revela. Então a gente tem aqui, não há consenso total, mas a gente pode ter cerimonialismo, que se preservava, e está muito claro no texto, adoração a anjos e visões. E Paulo está condenando isso. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. E também sabedoria e tradições humanas, que envolviam rigor ascético, que é privar o corpo do prazer físico para alcançar uma condição espiritual ou moral mais elevada. O texto de Colossenses 2, 4, 8 está aqui. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas.
conforme a tradução dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. 20 e 22, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques daquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Práticas que estão ligadas ao ritualismo. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Esta privação para alcançar um estágio superior. E eu vou dizer para você, de alguma forma isso se repete, isso no período da Idade Média vai ser discutido e fica muito claro para a gente que isso já estava surgindo na igreja cristã. Queridos, a doutrina do sábado não é parte da sabedoria e tradição humana, pois foi Deus quem colocou esse mandamento no Decálogo. O que está em discussão no texto é a observância distorcida, tanto do sábado quanto das festas cerimoniais que estavam ofuscando a Ele, Cristo, o único que deve ser adorado e que tem a primazia em tudo. E esse é o objetivo de Paulo. E Paulo vai dizer lá no capítulo 1 que Ele, Cristo, estava quando tudo foi criado. E Paulo vai usar expressões referindo-se diretamente à criação que está ligada ao sábado. Porque quando eu paro no sábado, eu lembro aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. E Cristo estava lá. E esse Cristo, que é o mistério de Deus, veio à terra. E quem olhasse para esse Cristo viveria verdadeiramente o cristianismo. E é isso que Paulo está desejando ali. Eu quero orar para que nosso coração esteja aberto a essa mensagem para entender o que a palavra de Deus diz e que a gente celebre cada sábado. Pai, obrigado pela Tua palavra. Que a gente leia o contexto, que a gente não isole textos para não cometermos equívocos. Obrigado por Jesus Cristo, que veio a esse mundo e viveu. Que o nosso olhar esteja direcionado para Ele e assim a gente reflita o amor e a graça. Em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Foi muito bom podermos estudar a Bíblia. E eu convido você, estude com a gente, peça a sua revista Esperança, faça contato, estamos juntos para o conhecimento da palavra. Nós nos vemos amanhã em mais um programa Escola Bíblica.